Queridos, como eu sempre falo aqui, eu acredito que você não saiu do conforto do seu lar ou do seu trabalho para ouvir qualquer tipo de palavra, para ouvir uma filosofia, né? Porque o YouTube tem material muito mais proveitoso e interessante do que o que eu posso falar aqui para vocês, amém? Então, se você vai no YouTube, tem gente muito mais estudada, muito melhor do que eu, para falar sobre qualquer outro assunto. Mas eu acredito que nós estamos num culto, amém? Num culto em que Deus ele tem primazia e liberdade neste lugar para fazer o que Ele quiser, para mudar a tua vida, para curar você, para falar algo específico contigo, amém? Então, se tem um sentido de você estar aqui hoje, eu sempre falo, não é para prestar atenção na banda maravilhosa que foi usada aqui hoje, nem no pastor que está pregando, mas eu acredito que é prestar atenção naquilo que Deus quer falar com você, amém? Um culto é uma oportunidade, tudo na vida é uma oportunidade, amém? Então coloca a mão no seu coração, eu vou te dar aí uns 30 segundos, 15 segundos para você falar com Deus, amém? Espírito Santo de Deus, a começar pela minha vida, Pai, eu coloco o meu coração em Tuas mãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e eu quero dizer que essa noite eu preciso do Senhor, eu quero receber a Tua palavra, eu quero ouvir a Tua voz, e eu peço, Deus, que todos nós possamos receber algo especial da parte do Senhor hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, ontem, eu acredito, sabe o quê? Eu acredito num Deus complexo, mas eu também acredito nele sendo muito simples. Ele sendo muito simples. Ele fala conosco, pequenininho do jeito que nós somos, cheio de milindres do jeito que nós somos, mas ele fala conosco. Eu fui colocar uma camisa minha, linda camisa, eu gosto daquela camisa, fui colocar, minha mãe que me assiste aqui, já fica nervosa já, a minha esposa então, graças a Deus que, acho que assiste depois, mas não está aqui, né, senão já me corrigia, né. Eu fui colocar a camisa, meus irmãos, misericórdia, ela estava muito bem ajustada, sabe, ela estava muito bem colocada nas coisas, assim, estava tudo encaixando muito bem, né, até fui almoçar com um discípulo meu, ele falou, pastor, preciso dar um direcionamento para você hoje, né, e aí eu estou na academia agora, em nome de Jesus, mas o que Deus falou comigo é o seguinte, olha que interessante, por isso que eu acho incrível o nosso Deus, que Ele é na simplicidade. Pastor, Deus falou contigo como WhatsApp, MSN, ele seguiu você no Instagram e mandou uma notificação? Não. Simplesmente é uma voz que eu sei que não vem de mim. Sabe o que é? Claramente um ditado popular, que me afetou de uma maneira diferente. Sabe o que? Você é o que você come. Amém? Toma posse dessa verdade para você? Você concorda comigo que você é o que você come? Mas nisso, meu irmão, Deus me mostrou um texto na Bíblia, nesse drama aí, que nós vamos ler no telão, que está em Jeremias 15:16. Você é o que você come. Se você come demais, você tende a ser mais forte, amém? Mas você tende a ser uma bênção também. Eu gosto de ser mais cheinho, porque os cheinhos, né, dá para falar gordo, né, porque é politicamente correto, então os cheinhos são mais engraçados, né, para atender e acompanhar a turma, né, então eu acho que eu estou nisso. Desde que eu comecei a falar, vocês só dão risada, eu acho que realmente eu estou gordo mesmo, mas eu vou providenciar a melhora desse assunto. E olha o texto que eu li sobre você é o que você come. Olha só, Jeremias, o profeta, dizendo, achando-se as tuas palavras, logo as... O que está escrito ali? É o único texto que eu vou ler. Você vai falar comigo. 1, 2, 3 e... Você faz todo dia e tem dificuldade de falar, meu irmão? Você come todo dia? Então, achando as tuas palavras, ele achou as palavras de Deus. Logo, não demorou. Ele foi e comeu. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria. Gozo é alegria e alegria. Ele está dizendo assim, foi motivo de uma alegria, não é de uma boa notícia, foi motivo de uma alegria fora do comum. Motivo de alegria do meu coração. Achando as tuas palavras, eu logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Até aí. Sabe o que eu acho interessante? É que no mundo nós vamos ouvir muitas coisas.
Você está aí ouvindo, Paulo diz que eu vou ouvir, e que eu tenho que ouvir tudo, mas eu tenho que reter o que presta, eu tenho que reter o que é bom. Salomão, ele disse que a minha alma, ela se alimenta do fruto da boca, ou seja, a minha alma, ela come palavras. A minha alma e a tua alma, que é o teu coração, como você quer interpretar isso, aquilo, sabe o que é isso? É aquilo que você acorda de manhã e fala, nossa, estou bem aqui, tal, tal. Isso é o teu estado, que o povo chama de estado de espírito, e a Bíblia diz que isso não é o teu espírito, mas é a tua alma, ok? Então você muda o estado de espírito para o estado de alma, ok? Você se alimenta de palavras, você se alimenta de informações, você se alimenta de sonhos e você se alimenta de ideias. E aqui eu vejo um profeta, um ungido de Deus, alguém escolhido como você, por causa de Cristo Jesus. Você é ungido de Deus e você é escolhido. Eu não estou no céu numa posição maior do que você, apesar de eu estar em cima do púlpito e um pouco mais alto que você aqui, terrenamente, no território natural falando, mas o meu vínculo com Deus é o mesmo que você tem. Você não precisa que alguém ore por você, é bom. Deixa eu te dizer que a mesma oração que eu faço, Deus também te ouve. Do mesmo jeitinho, não tem diferença nenhuma. Então, perceba uma coisa. Eu me alimento de palavras e isso rege e muda a minha alma. E aqui eu vejo esse ungido de Deus que quando ele achou a palavra de Deus, olha o termo, nada na Bíblia é em vão, ele falou assim, logo comi. Eu peguei, é para mim. Meu irmão, toda palavra que a gente libera aqui no culto, meu irmão, você não pode deixar passar, porque palavras não são inocentes, palavras têm poder. Eu não sei se você entende a historinha bíblica, mas todo mundo aqui sabe que o pecado, o primeiro pecado foi o quê? Foi a Eva comer a fruta e dar para Adão comer a fruta, ok? Mas como que ela foi convencida a comer a fruta? Ela foi convencida a comer a fruta por uma conversa com uma cobra. Pastor, mas eu nunca falei com uma cobra. Realmente, eu concordo contigo, não tem nem como falar com uma cobra. O que a Bíblia está querendo me dizer aqui é que em conversas sem fundamentos habita a morte que vai desgraçar a sua vida. Sempre em coisa idiota que daqui a pouco, não sei o que, na besteira, arrebentou. Falei o que não devia, empenhei a palavra no que não poderia, brinquei com algo que não poderia, fiz na emoção, e isso aqui não era algo que eu deveria colocar na planilha, emoção, para poder executar, e eu fiz, porque é uma conversa que nunca deveria acontecer. Normalmente, são em conversas que nunca deveriam acontecer que um divórcio começa a bater a porta de um casamento. Normalmente, em conversas que nunca deveriam acontecer, em que famílias são plenamente destruídas por conversas que nunca deveriam acontecer, mas são ditas, são jogadas, e diferente de um bumerangue que eu jogo e a tendência é ele voltar para mim, as palavras, elas são jogadas, elas machucam os outros, e elas voltam, mas o outro é que fala para mim o que ele sentiu daquilo, e aí começa um ciclo vicioso, em que se não é quebrado da parte de Deus, você nunca sai desse ciclo de amargura. Então, de tantas palavras, de tantas comidas que tem para a tua alma, quando você identifica a comida de Deus, a palavra de Deus, você corre logo, come. Ela some. Ela vai e logo come. E isso traz o que é o sentido da vida. Muita alegria. Muita alegria. Sabe, meus queridos, eu fico imaginando aqui, e a gente vê isso constantemente, como que uma mera palavra pode mudar todo um drama de uma vida inteira. Pode mudar todo um rumo de uma negociação. Pode mudar toda uma conversa, isso a gente observa diariamente, que era, sabe quando você vai para uma conversa, essa conversa, ela vai dar ruim, não tem outra hipótese de o pau não comer solto nessa conversa, mas você vai lá e você joga basta uma palavra certa, e tudo muda. Sabe o que eu quero que você entenda? É que palavras têm muito poder. Agora, acima disso, o que eu estou falando aqui não são de palavras de você declarar e profetizar. Isso também eu já preguei sobre isso. Mas eu quero pegar essas palavras e eu quero falar dos efeitos digestivos que ela tem na tua alma.
É sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você analise comigo que muitas vezes você está aqui e de repente você fica mal. Do nada, sabe? Você fica mal. Você está bem, de repente você fica mal. Sabe o que é isso? É a tua alma fazendo a digestão daquilo que você deixou entrar no teu coração. É por isso que a Bíblia diz que sobre tudo que eu tenho que guardar, eu devo guardar o meu coração. Meu irmão, a palavra é tão poderosa. Eu atendo aqui na igreja, eu já cheguei a atender umas 100 pessoas no mês. Mas atendo aí em média de umas 80, 60 pessoas. E eu falei hoje, tem duas formas de você crescer na vida. Eu tenho 25 anos e com a graça de Deus eu acredito que assim, isso me amadureceu muito, isso me colocou na frente em muita coisa, por entender. Não é? O pastor está se achando, não é verdade, eu não estou mentindo. O que eu acho, que eu me vejo, né? Humildade não é você não saber quem você é você se achar acima do que você é. Então eu não quero nem me achar acima, também não quero deixar de saber quem eu sou. Você não tem que deixar de saber quem você é. E tem duas formas de você aprender na vida. Com as circunstâncias, passando, sofrendo, vivendo, ou você pode aprender com pessoas. E com pessoas eu entendi o seguinte, eu vejo alguma delas que elas vão me contar uma história, e está contando tal, aí é uma palavra que ela vai falar, que o fulano falou para ela, que o pai disse, que a mãe disse, é uma palavra, é como se ela saísse dali do meu gabinete e voltasse exatamente para o lugar onde ela estava. Ela está num ambiente diferente, ela está sentindo cheiros diferentes, ela está com uma pessoa diferente, mas a palavra conecta ela com coisas lá atrás. Não é à toa que o Criador dos céus e da terra, Deus, Ele cria o mundo através de palavras. Que haja luz. As palavras dele fizeram aquilo. Agora, o que eu quero que você entenda não é só a palavra em si, mas é que antes de você falar, você fala o que você é. Sabe o que você está vivendo hoje? Tudo o que está acontecendo na sua vida hoje? Deixa eu te falar que quem decidiu que acontecesse foi você. Muita coisa. Talvez você não saiba. Tudo que está acontecendo, coisas que você começou a semear dentro do que Paulo fala, o homem interior, e você vive aquilo que é do seu homem interior. Vou te dar um exemplo. Está vendo aqui essa igreja? Para ela estar aqui, alguém viu ela desse jeito. Fez um papel, depois de colocar na cabeça, fez um papel e fez. Esses prédios que você vê na cidade, antes de estar ali, alguém viu aquele prédio na cabeça, colocou no papel, calculou e fez. Agora deixa eu te contar uma coisa. É tão verdade isso, que tem muita gente aí que eu acompanho, inclusive amigos meus, que a gente chama agora, é moda falar, os grávidos, né? Estão grávidos, né? Quando, eu não preciso explicar isso, né? Ok. Tá grávidos lá. Aí a mulher tá grávida, ela vai lá e vai ver no ultrassom, tenta ver a carinha do bebê, em 3D, tudo tal. Ela tenta ver. Agora, o salmista Davi, numa época em que não existia ultrassom, ele fala o seguinte, olha, porque Deus, ele teve a revelação de Deus, Deus me contemplava quando eu ainda era uma substância informe. Meu irmão, isso entrou tão poderoso para mim, sabe o quê? Que antes de Deus falar acerca de mim, Ele me contemplava. Antes de você estar aqui, deixa eu te dizer uma coisa, Deus já te via, você não é fruto do acaso. Antes de você estar aqui, Deus já te via. Antes desse prédio estar aqui, Deus já via esse prédio. Antes da sua casa existir, alguém viu aquela casa. Deixa eu te falar, antes de você estar aqui, antes de você entrar na barriga da tua mãe, Deus já te via. E o que você tem que entender, meu irmão, é que você tem que mudar aqui dentro o que você vê. Para experimentar coisas diferentes, você não pode ver de uma maneira normal, você não pode falar as coisas de uma maneira natural, você tem que começar a entrar no campo do sobrenatural. Entenda o seguinte comigo, quando Deus quer fazer uma grande obra na vida do pai da fé, Abraão, fica comigo, ele fala, Abraão, você está aqui dentro da sua tenda, sai da tua tenda e olha para as estrelas, e veja se tu consegue contar elas. Senhor, eu não consigo contar. É mais ou menos isso que eu tenho para você, para a tua geração. Abraão, olha agora para as areias do mar, vê se você consegue contar. Não consigo.
É mais ou menos isso que eu tenho para você. O que Deus quer falar conosco hoje, meu irmão, é para nós mudarmos aquilo que nós damos atenção aí, achar as palavras de Deus para nós e comer elas rápido, e começar a sonhar com o que Deus tem para nós, e não com toda crise, circunstância e medo que todo dia bate a nossa porta, e frustração que diariamente bate a nossa porta, porque assim como a palavra de Deus diz, é-lhe proposto para mim e para você todo santo dia a bênção e a maldição, e aquilo que você abraçar vai reger a tua vida. O que você abraçar vai sentenciar você na tua história, aquilo que você decidir dar vazão. Agora, uma coisa que me chama a atenção nisso tudo, logo que Deus, você vê que interessante que é isso, meu irmão, a questão do seu eu interior, você é o que você come. Agora, eu estou falando de uma comida que você pega de histórias e coloca dentro de você e não abandona. Eu estou falando de pensamentos que vêm para você, você come e fica com eles. Eu estou falando de relatos que você escuta coisas ruins, que você come e deixa dentro de você. E assim como você manifesta no teu corpo o que você come, a tua alma manifesta na tua vida o que você dá vazão para absorver. Você está entendendo? Amém? Está pegando? Está entendendo que hoje, se você pegar essa palavra aqui e quebrar algumas coisas em nome de Jesus, você muda toda a tua vida? Pegando? Então é para você. Analisa comigo. Olha só, Deus é um Deus de poder, certo? Se você acompanhar a Bíblia e você acompanhar a história de Moisés na Bíblia, você vai ver que Moisés foi um líder eleito para liberar um povo do Egito. E Deus usa Moisés, abre o mar e ele sai com o povo. Meu irmão, se você ler toda essa história do povo, tem até aquele seriado lá que o Edir Macedo fez, parabéns, 2 palavras, falei em 3 vezes, mas parabéns, né? 2 palavras, fenomenal, você acompanha muita coisa lá. Você vai ver que esse povo, ele viveu de milagres, esse povo viveu do sobrenatural na vida deles. Era um povo, meu irmão, que se fizesse mais ou menos o cálculo da vida deles, eles só poderiam chegar a uma conclusão. Foi Deus, ou realmente foi Deus. Eles não tinham outra opção de ter sido escravo e ter enriquecido tanto, ter prosperado tanto, ter vencido tantas guerras, se não fosse Deus na vida deles. Aí, quando eles estão prestes a chegar à promessa, pega isso que é para você, fica comigo e segura essa que é para você. Quando eles estão próximos de chegar em Canaã, na promessa, Moisés poderia falar assim, olha, vamos lá, vamos entrar e vamos matar todo mundo e vamos levar essa terra. Sabe o que Moisés fez? Moisés, em vez de ir para a guerra, porque aquele povo que se chama Israel, sabe o que significa Israel? Israel é o povo que luta com Deus. Então, em vez dele lutar, sabe o que Moisés fez? Para definir se eles seriam capazes de vencer ou não, sabe o que Moisés fez? Ele separou 12 espias. O que um espia faz? Ele espia. Ele vai e olha na fresta da porta. Ele olha de uma maneira em que ele não é visto. Por isso que ele é um espião. Ele não está lá para ver o negócio, ver se ele vai levar ou não, e todo mundo vê que ele chegou lá. Não. Ele está ali para espiar. Para ver sem ser visto. E aí, Moisés, em vez de ir e lutar e vencer, ele fala, vou separar 12 espias para dar uma olhada. Meu irmão, os 12 espias vão e olham. Sabe o que eu tenho para dizer para você? É que pouco adianta Deus lhe dar força para vencer, se o seu eu interior não souber enxergar as coisas como Deus vê. É desperdício Deus te proporcionar algo em que você não esteja vendo da mesma maneira que Ele está vendo. Meu irmão, diariamente são me colocadas situações, e diariamente eu estou com tantas outras pessoas do meu lado, e se eu pergunto para essa pessoa da tal situação, eu enxergo uma situação de um jeito, eu enxergo a mesma situação de uma forma, essa outra pessoa enxerga de outra forma. Mas o grande quesito para nós hoje aqui, é nós desenvolvemos com a graça de Deus, o olhar de Deus para toda a situação, porque nós já sabemos, e a palavra me garante isso, que Deus não visualiza as coisas, não visualiza as pessoas do mesmo jeito que eu e você visualizamos,
mas através do Espírito dele nós temos a capacidade de enxergar as coisas da maneira que ele vê. Assim como Paulo diz, ele com o Espírito Santo, inspirado pelo Espírito, ele diz assim, ó, tudo da minha vida e na sua vida, se você tiver a ótica de Deus, tem cooperado, tem contribuído para o seu bem. Olha só, muitas vezes a gente reclama das coisas, mas se a gente tem a visão de Deus, eu jamais abriria a boca para me queixar de alguém que me machucou. Eu jamais abriria a boca para reclamar de uma situação. Se eu estou enxergando as coisas com os olhos de Deus, eu jamais reclamaria. Porque se eu estou com o Espírito de Deus, eu entendo que tudo coopera para o meu bem. Você vê como a gente precisa melhorar na visão, né? Porque a gente gosta de dar uma reclamadinha, né? Só que o que falta em nós é enxergar a situação e entender que essa reclamadinha não faz sentido, porque vai ser bênção na nossa história aquilo que está submetendo e batendo na nossa porta naquele momento. Então veja, Deus ele pega os 12 espias, Moisés, manda eles irem. Meu irmão, crava isso para você. Antes de você receber o que Deus tem para você e o que você quer tanto, você tem que saber ver a situação como Deus vê. Se você não souber ver a situação, se você não souber ver como Deus está vendo, isso aí não vai ser bênção para a tua vida e você também não está preparado para ter isso aí. Analisa comigo. Esses 12 homens foram lá e olharam. Viram que na terra que Deus tinha dito a eles, tinha gigantes. Eles deram vazão ao que viram e esqueceram de tudo que Deus fez para eles, que eles só chegaram ali não é porque eles eram fortes, mas só porque Deus deu força para eles fazerem proezas. E eles esqueceram de tudo, porque eles viram da maneira errada. Chegaram a dizer o seguinte, que aos olhos do inimigo, eles eram como gafanhotos. Meu irmão, eles foram como espias. Eles nem foram vistos pelo inimigo, mas eles chegaram a dizer que aos olhos do inimigo, eles eram como gafanhotos. Eles enxergaram da maneira errada. E quando voltaram, a Bíblia diz, olha o termo que a Bíblia diz. E o povo voltou, os espias voltaram e inflamaram. Sabe o que é uma inflamação? Meu irmão, você tem noção do que é uma inflamação? Já teve alguma coisa inflamada, a garganta inflamada? Já teve o joelho inflamado, alguma coisa inflamada? Olha o termo que a Bíblia utiliza. Esses espias voltaram com uma visão ruim, exceto 2 deles, com uma visão ruim, que eles iam morrer, que Deus tinha prometido uma furada para eles, que não ia dar certo, que todas as probabilidades humanas é dar errado. Eles voltaram com essa notícia e eles inflamaram, contaminaram toda aquela galera, todo aquele povo. Agora, está abençoado lá. Eu vou fazer uma coisa para você. Há uma possibilidade de contaminação. Fica aqui comigo, meu irmão, eles estão resolvendo lá. Fica aqui para mim, fica aqui comigo. Está sendo resolvido lá. Vou dizer uma coisa para você. Foram contaminados por causa daquilo que viram. A Bíblia deixa claro, meu irmão, a possibilidade de contaminação da nossa alma. E se sua alma for contaminada, você não vai estar preparado para a terra prometida. Todo mundo foi contaminado por aquilo que os outros viram e ninguém entrou na terra que Deus tinha para eles. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem planos fenomenais e maravilhosos preparados para mim e preparados para você. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos comendo e alimentando a nossa alma com notícias indevidas, com palavras indevidas, com histórias indevidas, e nós damos mais vazão a isso do que outras coisas e demonstramos que não estamos prontos para aquilo que de Deus tem de maravilhoso para nós. E eu vou dizer, nós mesmos sentenciamos a nossa vida com base no que nós alimentamos. Deus fala, filho, eu tenho isso aqui para você, mas você fica dando voz à crise, você fica dando voz ao medo, você fica dando voz a tudo que há de errado, você fica dando voz a tudo que não presta, e você tem alimentado isso. E em vez de ver as minhas palavras e os meus sonhos para mim, e esquecer do que você está vendo, e logo comer o que eu tenho para você, você come o que não deve. Você come o que não deve. Meu irmão, José, ele teve toda uma realidade difícil, adversa, complicada. Mas ele sempre alimentou muito bem a sua alma.
e entendeu que ele não era prisioneiro da realidade que o cercava, mas quanto mais ele alimentasse a alma dele com o que ele deveria alimentar, o tempo de entrar naquilo que lhe foi prometido iria chegar. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu tenho uma palavra a você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Agora para de alimentar que você não é capaz. Sabe, eu vejo na Bíblia, fica comigo que eu vou encerrar, mas pega isso aqui, pelo amor de Deus. O meu desejo, meu irmão, não é vir trazer um sermão bonito para você, mas é você pegar isso aqui e mudar totalmente a tua vida. A Bíblia fala o seguinte, olha, não digas que é fraco, não digas que não pode, não digas que é pequeno. A Bíblia está falando, não fale que você é pequeno, não verbalize que você não pode. Ela também diz o seguinte, não temas, ou seja, não tenha medo. Se ela está falando para eu não ter medo, se ela está dizendo para eu não verbalizar que eu sou pequeno, meu irmão, significa que o fato de eu alimentar o medo e verbalizar que eu sou pequeno, alimenta a minha alma e sentencia meu presente, sentencia meu futuro. A tua realidade hoje, meu irmão, é as sentenças que você tem permitido que a tua alma fique constantemente se alimentando. Jó, um homem fenomenal. Olha só, meu irmão, no Antigo Testamento, o normal era o quê? Era você sacrificar depois que você pecou. Então você errava, você matava um animal inocente para ser perdoado. Jó tinha tanto medo de Deus, Deus não quer que ninguém tenha medo dele, tinha tanto medo que ele sacrificava animais antes dos filhos pecarem, antes que ele pecasse, temendo a Deus, tendo mais medo de medo mesmo. Meu irmão, isso foi a ruína dele, porque ele vivia alimentando que Deus era um Deus punitivo, que a qualquer momento ia sentenciar na cabeça dele e ia matar ele. E se ele não fosse bonzinho demais, ele ia se arrebentar. O que aconteceu? Ele perde tudo, ele se arrebenta e ele diz, aquilo que eu mais tinha medo me sobreveio. Aquilo que eu mais alimentei. O medo é ilusório, meu irmão, o medo não existe, é uma coisa criada. Não tem. Você tem medo, veja, as tuas ansiedades são por coisas que não aconteceram. Você está na expectativa do negócio que ainda não existe. Você às vezes tem drama pela conversa que você vai ter, mas ela nem aconteceu, a conversa ainda nem existe, você nem sabe se você vai estar vivo para falar o que você quer falar. Então, analisa comigo. Quando Jó se arrebenta e entra em contato com Deus através da dificuldade, porque convenhamos, a dificuldade é uma grande porta para se relacionar com Deus. Eu prefiro, em vez de sofrer, eu sempre oro isso, meu irmão. Até anota essa oração para você. Eu falo, Senhor, que eu não precise sofrer para aprender. Uma oração que eu faço. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria para eu não precisar apanhar para aprender. E olha só, Jó no sofrimento aprende. E aí, meu irmão, aí muda tudo. Aí, quando ele entende isso, uma chave é virada. E ele prospera 7 vezes mais. Sabe o que ele entendeu? Ele falou assim, Senhor, antes, eu tinha aquele medo todo de que você ia me punir, porque eu só te conhecia de ouvir falar, os outros me dizerem. Agora que eu ando contigo, meus olhos te veem, eu te conheço de contigo andar. E eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor é bom, e eu sei que o Senhor pode me reerguer novamente. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus, eu não sei onde você aprendeu isso, Ele não é um Deus punitivo, Ele não é um Deus que avalia crédito e débito. Ele tem tudo, Ele não precisa te cobrar nada. Ele tem tudo, Ele não precisa nada. Não precisa nada. O que Ele quer é se relacionar com você. Ele te ama incondicionalmente. Não há uma condicional para você ser mais amigo dele ou menos amigo dele, não. A condicional foi o filho dele pendurado na cruz por amor a você. Quanto mais você acredita e se aproxima dele, você mais experimenta o amor dele e tudo que ele tem para a tua vida. Deixa eu te falar. Eu quero te dizer de um Deus hoje, que quer que você cuide com o que você alimenta. Porque, por mais que você faça muitas coisas que não se deve fazer, o que Ele quer para você, meu irmão, é vida e vida em abundância. Jesus disse que Ele não veio condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Então, para de determinar na tua vida a condenação. Para de determinar na tua vida que você não merece. Para de determinar na vida que tu não vai.
Porque quando Jesus veio aqui, eu nunca vi ele matando ninguém, eu nunca vi ele empacando a vida de ninguém, eu nunca vi ele sentenciando que a pessoa ia ser uma desgraça o resto da vida, eu nunca vi Jesus fazendo isso. Então esse é o Deus que eu e você temos, um Deus de amor incondicional, um Pai apaixonado com amor incondicional por mim e por você, que independente do que você faça, você não deixa de ser filho dele e não deixa de ser incondicionalmente, plenamente amado por ele. Então deixa eu te dizer, se o ser mais poderoso do mundo quer o sucesso na sua vida, porque você tem deixado a depressão, porque você tem deixado as notícias ruins dominarem a sua mente, eu quero que no nome de Cristo Jesus, meu irmão, você quebre isso hoje de uma vez por todas, e você, toda vez que acha os pensamentos de Deus, logo os coma. Logo os coma, para que em vocês, o teu coração se encha de muita, mas muita alegria.